Copa do Mundo pode ser a cada 2 anos e você vai ver também. O presidente da Câmara propõe mudanças no valor da cobrança do ICMS. Um novo estudo feito pela Pfizer indica uma terceira dose da vacina contra a Covid para maiores de 18 anos. Com o preço da carne nas alturas, o bom e velho churrasco está cada vez mais longe dos brasileiros. Cláudio Tencati tem 5 jogos para levar o Tigre para a Série B. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje, quinta-feira, 7 de outubro de 2021. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, propôs às lideranças partidárias que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, leve em consideração o valor médio do produto nos 2 anos anteriores. Hoje, o tributo é cobrado pelos estados, tem como base o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos últimos 15 dias. Hoje, o tributo cobrado pelos estados tem como base o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores. Caso a proposta seja acatada, os estados vão considerar o preço médio dos combustíveis em 2020 e 2021, ao fazer a cobrança do ICMS ao longo do ano de 2022, por exemplo. E nós nunca dissemos que é o ICMS que starta o aumento do combustível. Para que isso fique claro, com a política da Petrobras aprovada pelo Congresso Nacional, de preços atrelados ao dólar e ao petróleo que saiu em um mês de 61 para 81 ou 82, lógico que isso tem que ter variação. O problema que nós estamos analisando é que os aumentos que são dados nos combustíveis pelo petróleo e pelo dólar, o ICMS é um primo malvado, não é? Ele contribui e muito para o aumento dos combustíveis, de forma sempre geométrica. É aumento em cima de aumento, com toda a cadeia embutida nele. A nova regra deverá impactar nas receitas dos estados, por isso deve sofrer resistências de parlamentares e governadores. A ideia é que a média do preço seja recalculada anualmente com base nos últimos 24 meses. Pela proposta, não haverá mudança nas alíquotas do ICMS cobrado por cada estado. Quando nós pegamos, por exemplo, o estado de São Paulo, onde a gasolina tipo A na bomba de combustível é R$ 2,83, e quando o imposto ADREM fixo do governo federal é 0,89 e o imposto estadual é 1,98, basta você somar 1,98 com 0,89, dá 2,87. Portanto, mais caro do que o litro de gasolina na refinaria. Se você faz um encontro de contas ou uma regra de 3 clara, esse ICMS custa 70% do preço da gasolina na refinaria. Por quê? Porque ele vem sendo feito e somado em cima de todos os encargos de toda a cadeia produtiva. Após reunião nesta terça-feira com o presidente da Câmara que apresentou a ideia inicial do texto, líderes da oposição pediram mais tempo para analisar a proposta. Inicialmente, Lira pretendia votá-la ainda na sessão desta terça, mas houve um acordo, segundo lideranças da oposição, para que a proposta seja votada na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, sem obstrução à matéria. O preço dos combustíveis tem gerado atritos entre o governo e a Petrobras. No dia 27 de setembro, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que estuda maneiras de reduzir os valores, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, afirmou que a política de preços da estatal será mantida, admitindo que os valores podem subir.
A Organização Mundial do Comércio elevou as projeções para o comércio mundial em 2021 e 2022, apesar das tensões nas redes de abastecimento. De acordo com as novas estimativas da entidade, o volume do comércio mundial de mercadoria deve aumentar 10,8% em 2021 e 4,7% no próximo ano. Em março, a organização projetava altas de 8% e 4%, respectivamente. Para os economistas da OMC, o crescimento será moderado à medida que os negócios retornarem à tendência de longo prazo de antes da pandemia da Covid-19. A organização destacou ainda que as previsões atuais se aproximam da hipótese otimista exposta nas últimas previsões comerciais, mas o risco do cenário pessimista predomina devido, sobretudo, às dificuldades nas redes de abastecimento mundiais e a um possível novo surto de Covid. E a seguir, a LESC aprova a lei que permite animais domésticos em transportes coletivo. Uma denunciante do Facebook prestou depoimento aos congressistas americanos para pedir a regulamentação da gigante nas redes sociais, um dia depois do apagão mundial que causou bilhões de usuários e deixou aí as exposições da dependência mundial de seus servidores. Frances Haugen testemunhou no Capitólio depois de vazar para autoridades e para o The Wall Street Journal um enorme arquivo de investigações internas que detalham como a empresa sabia que seus sites eram potencialmente prejudiciais para a saúde mental dos jovens. Meu nome é Frances Haugen. Eu trabalhava no Facebook. Entrei no Facebook porque acho que ele tem o potencial para trazer o melhor de nós. Mas estou aqui hoje porque acredito que os produtos do Facebook prejudicam crianças, promovem a divisão e enfraquecem nossa democracia. A liderança da empresa sabe como tornar o Facebook e o Instagram mais seguros, mas não faz as mudanças necessárias porque colocaram os lucros astronômicos antes das pessoas. O depoimento aconteceu um dia após Facebook, Instagram e WhatsApp terem ficado quase 7 horas fora do ar. De acordo com a denunciante, a empresa esconde intencionalmente informações essenciais aos usuários, ao governo dos Estados Unidos e de outros países. Há anos, os congressistas americanos ameaçam regulamentar os negócios do Facebook e de outras plataformas de rede social. Mas as fortes críticas não foram acompanhadas de revisões legislativas, o que deixa especialistas céticos sobre a possibilidade de uma mudança vinda do Congresso. E um novo estudo feito pela Pfizer-BioNTech aponta que uma dose de reforço após 6 meses da segunda aplicação em maiores de 18 anos seria uma forma de reforçar a criação de anticorpos contra a Covid-19. O órgão também informou que as doses de reforço do imunizante fornecem um alto nível de anticorpos contra a doença. O comitê concluiu que a administração de uma dose de reforço a pessoas com 18 anos ou mais, pelo menos 6 meses após a segunda dose, é segura e fornece um aumento acentuado na quantidade de anticorpos produzidos para um nível muito mais alto do que observado logo após uma segunda dose. Um estudo publicado pela The Lancet já havia confirmado que 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech são eficazes na prevenção da hospitalização por todas as variantes do coronavírus por ao menos 6 meses. Dados médicos obtidos a partir do acompanhamento de milhões de pessoas nos Estados Unidos permitiram concluir que a eficácia da vacina contra os riscos de infecção diminuiu ao longo do tempo de 88% no mês seguinte à segunda dose para 44% após 6 meses. Mas o imunizante do laboratório BioNTech mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização por Covid por ao menos 6 meses.
Os dados confirmam os resultados de estimativas anteriores dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças, principal agência federal de saúde pública americana, e do Ministério da Saúde de Israel. Sabe aquela programação do churrasco para o final de semana? Está cada vez mais difícil de acontecer com as constantes aumentos aí dos preços dos alimentos. As festividades têm ficado para depois. No prato do brasileiro, a carne tem lugar de destaque. Quanto mais, melhor. A gente tenta equilibrar, né? Comendo bastante proteína, bastante salada, e a carne é indispensável. Pelo gosto, pelo sabor e pelo valor nutritivo. Pelo sabor e pelo valor nutritivo, acho que é importante. Qual que é a sua frequência? Todo dia, 7 dias por semana. Você não passa um dia sem comer carne? Dificilmente. Reduz, muda, mas carne é essencial no prato. Mas esse pedaço suculento está cada vez mais salgado. E não é pelo tempero, é pelo preço. E você come carne todo dia? Não, porque a carne tá cara, na verdade, mas estamos tentando. Se pudesse, comeria, então. Eu comeria todo dia. A gente sabe que subiu, a gente sentiu assim, comprava 1 quilo era X, hoje é XY. Mas a gente não deixou de comer por isso, não. Nos últimos 12 meses, o preço da carne subiu 2 vezes mais do que a inflação, de acordo com dados do IBGE. E esses seguidos aumentos acabaram afetando uma das grandes preferências nacionais, o churrasco. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o custo para fazer um churrasco está 17% mais caro. Só a picanha teve aumento de quase 30%. A alcatra e a linguiça registraram alta de 20%. E mesmo o frango, que é uma opção mais barata, subiu 30%. E para completar, o preço das bebidas foi reajustado em 10%. O Brasil nunca exportou tanta carne em setembro como os anos anteriores. Então, com a volta das economias ao aquecimento, nosso mercado externo é acionado, então o nosso mercado interno é acionado para suprir essa necessidade. Então, o nosso preço da carne fica balizado muito com os preços internacionais. O Washington é proprietário desse restaurante especializado em carnes nobres. Ele também já foi açougueiro e entende bastante desse ramo. Diz que o preço nunca esteve tão alto e, para não perder clientes, criou 2 tipos de cardápio. Eu tenho a carne importada, que eu consigo atingir o público que quer comer uma carne diferenciada, e tem uma carne do mercado, tá? É uma segunda linha, porém top. Entendeu? O que acontece? Desde que você consiga escolher uma carne boa no mercado, entendeu? Escolher uma carne, saber comprar carne, você consegue fazer um churrasco de primeira e servir um prato mais barato por um custo menor. Olha, a picanha já está preparada e só de olhar dá água na boca. Em um churrasco caseiro, desses que a gente faz no fim de semana, cada pessoa consome entre 300 e 400 gramas de carne. Com seguidos reajustes, o custo também aumentou. Antes, uma reunião como essa saía por R$ 130. Hoje, não sai por menos de 200. Mesmo assim, especialistas no assunto garantem: o brasileiro não para de fazer churrasco. E quem garante é um profissional no assunto, o Barba Azul, que já ganhou até prêmio internacional e é juiz em competições entre churrasqueiros. Ele afirma que a alta dos preços não fez com que o brasileiro parasse de fazer churrasco, mas agora as reuniões estão mais seletas. Churrasco que era de 20, hoje é de 5, 6 pessoas, e tá ali, o pessoal tá aproveitando, não tá deixando de curtir o seu final de semana com um belo churrasco. Agora, com esse preço elevado, tem que caprichar mais ainda. A carne virou artigo de luxo. Tem que cuidar bem, tem que ter capricho no preparo, né? Ah, sem dúvida, né? Já não pode deixar o amigo do amigo ir lá fuçar na churrasqueira, tem que estar sempre de olho, não pode queimar a carne. Bom, você que é o especialista no assunto, então eu queria que você mostrasse pra gente, desse algumas dicas, algumas receitas de como fazer um churrasco bom. Vamos lá? Vou te mostrar. Vamos lá, então. Já que está tão caro, o melhor é fazer com capricho. Churrasco, o que a gente recomenda? Faça.
é muito gosto. Tem gente que não gosta de carne mal passada. Mas essa é uma carne que ela tem que ser servida mal passada ou ao ponto para que ela possa manter toda a suculência que dá o sabor realmente, dá toda a qualidade da carne. O cardápio reuniu o que há de melhor para fazer um churrasco. E o Barba Azul deu uma aula para os churrasqueiros de fim de semana, a começar de como escolher a carne. Mostra então o detalhe que a pessoa deve ficar atenta na hora de escolher uma carne. Bastante gordura entremeada. Quanto mais dessa gordurinha que você tem aqui no meio tiver na carne, melhor é. A qualidade, a maciez vão fazer diferença. Vão fazer. E a suculência é outra, é completamente diferente. A dica, o melhor seria colocar o sal depois de retirar a carne da churrasqueira. Exatamente. Tira, na hora de servir, nós vamos cortar os steaks aqui, vamos cortar agora, filetar a carne e já vamos salgar. Mostra pra gente. E preparar no ponto certo, mal passada ou bem passada. E esse é o resultado na prática. Isso, aqui a gente tem uma ponta um pouco mais passada, aqui ponto menos, e a gente ainda tem um pouquinho ali que a gente também vai ter na mesma peça, uma peça um pouquinho mais passada e uma um pouco menos. E ficou boa? Ah, e você que tem que me dizer. Vamos ver então. E o resultado, é claro, agradou a todo mundo, principalmente a nossa equipe. Afinal, com o preço da carne tão caro, não dava para perder uma oportunidade dessas. É verdade, não dá para perder. E a seguir, oficialmente, Cláudio Tencati assume o comando técnico do Criciúma. E a FIFA pretende fazer com que a Copa do Mundo aconteça a cada 2 anos. A iniciativa causa divergências entre grandes figuras do futebol. O plano recebeu muitas críticas, inclusive do presidente da UEFA, Alexander Ceferin, mas também recebeu elogios de figuras como Pep Guardiola. Em entrevista concedida ao portal GE, Wenger explicou a proposta. A ideia é deixar o calendário mais simples e focar em competições que sejam realmente significativas, pois é isso que os jogadores e torcedores querem. Isso significa menos e melhores jogos, mantendo a proporção de 80% da temporada para competições de clubes e 20% para competições de seleções. Vamos reagrupar as eliminatórias em apenas 1 ou 2 janelas internacionais. No resto da temporada, os jogadores permaneceriam em seus clubes. Isso significaria menos interrupções para os clubes, menos viagens para os jogadores e uma separação clara entre competições de clubes e seleções, tornando mais fácil para os torcedores acompanharem e interagirem. Com menos dias para eliminatórias internacionais ao longo do ano, também abriria espaço para uma grande competição no final da temporada, seja uma Copa do Mundo ou uma disputa continental como a Copa América, por exemplo. E depois disso haveria um período de descanso obrigatório, de 25 dias antes do início de uma nova temporada, disse Wenger. O dirigente da FIFA indicou que tais mudanças no calendário mundial de competições visam melhorar a qualidade do espetáculo. O ponto de partida de minha reflexão é tentar melhorar a forma como o futebol internacional é organizado, para torná-lo melhor. Todos concordam que o sistema atual não está funcionando, é um caos, com multiplicação de jogos, alguns deles não muito importantes para os torcedores. São interrupções constantes entre as competições de clubes e seleções e uma pressão cada vez maior sobre os jogadores, principalmente em viagens internacionais. Há um consenso na comunidade do futebol de que o calendário de jogos internacionais deve ser reformado e aprimorado, concluiu o francês. Então tá, né? O Criciúma apresentou de forma oficial seu novo comandante. Cláudio Tencati tem o desafio em 5 jogos de colocar o time na Série B do Nacional.
A era Cláudio Tencati iniciou no Criciúma. O profissional foi apresentado oficialmente na manhã desta quinta-feira no estádio Heriberto Wilson, junto com o seu auxiliar Alessio Antunes. Durante a entrevista, o treinador citou a história do Criciúma, a estrutura de trabalho, camisa e o motivacional para ajudar o clube nesses 5 jogos para o acesso. O sistema de jogo que a gente joga, que é essa plataforma, então ela depende muito do quê? Da característica de jogador. Então hoje, por exemplo, no Criciúma, eu tenho uma ideia que nós podemos jogar num 4-2-3-1, ela é possível. Nós podemos ter uma formatação num 4-3-3, né, sendo 2 volantes, 1 meia, sendo até 2 meias e 1 volante, ela é possível, entende? Então, tudo isso agora vai da onde? O dia a dia lá do trabalho, o que eu já vi que foi feito pela equipe em jogos anteriores, não é referência o jogo de ontem, mas a equipe tem jogos importantes e referências importantes em jogos anteriores, inclusive os atletas com rendimento em nível alto. E aí entra um papel importante, que eu digo, não é a maneira ou o sistema ou a plataforma que nós vamos jogar, mas a maneira que nós vamos jogar, o comportamental. Então, isso que nós vamos ter que mudar na equipe, né? Então, por exemplo, às vezes é um posicionamento de um atleta que ele não está se adaptando, daqui a pouco a gente faz uma mudança, o atleta vai render muito mais. Então, nós temos que potencializar isso, e cabe isso a mim, ao Alessio e toda a comissão técnica, a potencializar cada atleta e a equipe. Então, essa é a ideia nossa, né? Então, a gente já tem uma ideia de construção de jogo para domingo, se vai ser para qual, ainda não dá para falar. O Mazola está antenado lá porque a gente se enfrentou muito, e eu conheço muito bem a maneira do Mazola, ele conhece muito bem a minha maneira, porque a gente já se enfrentou muito. Então, a gente tem que estar atento a isso, então algumas informações a gente não vai poder dizer. Ao mesmo tempo, assim, mas quais mudanças com relação a comportamentos? Também não dá para se falar, porque eu tenho um elenco, e uma das coisas, assim, às vezes não vou abrir muito nas entrevistas coletivas para vocês a respeito de determinados atletas, ou falar individualmente, porque eu posso mexer muito com o momento de cada atleta, e aí fica perigoso, né? Isso perante cada atleta é o elenco. Então, nós vamos tentar ajudar vocês em muitas informações, mas, ao mesmo tempo, algumas não vai dar para se falar. Então, eu vejo muito mais agora, nesse momento, é isso. Independente da plataforma, já joguei no 4-4-2, já joguei no 4-2-3-1, já joguei no 4-3-3. Então, ao longo da minha vida profissional, vários modelos de jogo, vários sistemas a gente já trabalhou. Inclusive, numa temporada, você tem que mudar. Você não pode ficar refém, olha, só jogo dessa forma e não mudo. Não, se o treinador fizer isso, isso eu tenho uma convicção como treinador. Se eu fizer isso, eu acho que eu vou estar refém e fica fácil para o outro adversário. Então, eu preciso sempre ter alternativas. É isso que a gente vai buscar. Mas, na minha opinião, o mais importante nesse momento é mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de foco. E qual que é? Acesso. Nós estamos a 5 jogos do acesso, é um objetivo principal. E o Criciúma está nesse momento, né? Então, quer dizer, nós temos que apagar o que já aconteceu até ontem, pensar no único objetivo, o acesso. A busca do objetivo maior. Eu até, a primeira fala que eu tenho certeza que eu vou falar para os atletas, vem cá. Eu passei 2 temporadas agora salvando o clube de degola, de descenso. Agora eu estou vindo para um clube que está brigando para subir. Pô, vamos, ânimo, né? Ânimo, por mais que as coisas aconteceram até agora, mas vamos ter ânimo, vamos ter fé, vamos acreditar. E isso que eu vou passar para os atletas, para a direção, e estou passando já, e é o que eu vou passar para o torcedor. Então, a torcida carvoeira, precisamos deles. A banda carvoeira ali, porque eu já enfrentei o Criciúma várias vezes, incomoda muito os adversários e motiva as equipes que jogam em casa. Então, até uma coisa que eu já peço para o torcedor. Agora está liberado para público, é o que nós precisamos para o próximo jogo. Tá? Agora, essa energia deles para contra o Ituano, e o próximo jogo em casa, mobilização total da torcida, inclusive, jogar com o time, que é o que o Criciúma precisa nesse momento. Tencati assinou por 5 jogos com o Criciúma, e o primeiro desafio será contra o Ituano, neste domingo, fora de casa, às 16h, pela segunda partida da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Toda a sorte do mundo ao Tencati. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Você acompanha essas e outras notícias através das nossas redes sociais. Siga @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também, claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.